integrantes do Sistema Grisa, meus leitores, leitores das obras do Sistema Grisa, simpatizantes, estudantes do curso de pós-graduação, que na verdade corresponde aos 2 primeiros anos do nosso curso de formação em parapsicologia clínica do Sistema Grisa. A todos vocês e a todos os parapsicólogos já formados, terapeutas do Sistema Grisa, e a todos os que, especialmente aqueles que estão hoje fazendo parte do SIMPASC, do Sindicato dos Parapsicólogos Clínicos do Estado de Santa Catarina, que estão atuando legalmente. Os demais não estão plenamente dentro da lei. Então, por esse motivo também, quero dizer aos formandos da nova turma de Volta Redonda, Estado do Rio, que estão se formando em breve, estão neste próximo final de semana, estarão apresentando os seus trabalhos de conclusão de curso, ou melhor dizendo, os seus trabalhos que lhe dão direito a fazer terapia, porque é o relatório final do estágio clínico orientado. Vocês já fizeram um trabalho no final do primeiro ano, que era sobre pesquisa de um paranormal em atuação. E vocês realizaram no segundo ano o estágio didático orientado, preparando os palestrantes do Sistema Grisa. Agora, vocês estão se formando também no terceiro ano, apresentando o trabalho chamado Relatório Final do Estágio Clínico Orientado, chamado ECO, né? Nesse, vocês estão ficando prontos, se de fato vocês se matricularem, se inscreverem, fizerem parte do SIMPASC, dos sindicatos parapsicólogos. Vocês poderão atuar como junto às empresas, vocês poderão atuar na terapia pessoal, vocês poderão atuar ministrando cursos isolados e assim por diante. Como, de repente, um que outro, ser inclusive convidado a participar como professor do nosso CAOP, CIOP e CAUPP, como é conhecido pelas siglas. Então, a todos vocês eu desejo maravilhosa formatura e, especialmente nesse momento, uma maravilhosa defesa do estágio clínico orientado. Que, como eu digo, os outros trabalhos foram a apresentação. Esse é defesa do estágio clínico orientado, do relatório final do estágio clínico orientado. Então, a todos vocês desejo o máximo sucesso e, acima de tudo, que percebam que vocês agora estão começando de fato a estudar o Sistema Grisa. Porque agora você tem todas as bases para aplicar esses conhecimentos nas diferentes áreas da vida. E como vocês, melhor do que ninguém, sabem atualmente que o nosso curso é um curso que realmente prepara a pessoa para a vida. Mas é um curso que não só dá condições de você atuar como profissional nas áreas que eu já me referi, mas também você é capaz de fazer uma transformação na sua vida. Porque o nosso curso tem como um dos grandes fundamentos o autoconhecimento, isto é, o conhecimento de você mesmo, e também o conhecimento dos outros, o heteroconhecimento, porque com ele você pode observar e analisar como as pessoas podem ser orientadas para ter uma qualidade de vida melhor. E como eu sempre enfatizo, eu sempre falo isso,
Não tenho paciência para ter paciente. Espero que vocês todos aprendam isso também. Chega de falar de paciente. Tenho paciência. Eu não tenho paciência para ter paciência. Eu só aceito sócios em qualidade de vida. E esses sócios participam como? Por leituras, que daí economiza tempo e dinheiro na terapia. Vocês utilizam CDs, meus e de outros profissionais. Vocês utilizam também os nossos vídeos, que vocês podem indicar para as pessoas verem. É só baixar no Google e ver tudo. Então, isso tudo conta dentro do nosso processo de evolução do ser humano. E também quero enfatizar a importância de vocês indicarem obras para os sócios em qualidade de vida, qualificar mais a sua vida lendo obras, especialmente o Liberte Seu Poder Extra, como a primeira obra que normalmente se indica para aquele que só faz terapia. Segunda obra, O Jogo e a Estrutura das Personalidades. Depois dá para alternar, depois tem várias outras se quiser. Mas essas duas são básicas. Eu sempre costumo dizer para os meus sócios em qualidade de vida que a leitura e a releitura do livro Liberte Seu Poder Extra equivale de 5 a 10 horas comigo. Então veja quanto tempo você me poupa e quanto dinheiro e transporte você economiza. A leitura e a releitura do livro O Jogo equivale de 8 a 15 horas comigo. E o raciocínio é o mesmo. Quanto tempo meu poupado e quanto dinheiro e transporte seu economizado. Só que o ideal é que a leitura e a releitura dessas obras seja feita assim. Primeiro a leitura do Liberte Seu Poder Extra, depois a leitura do Jogo e a Estrutura das Personalidades, depois a releitura do Poder Extra, porque ao reler o Poder Extra, depois de ter lido o Jogo, você vai ter um entendimento muito mais profundo e muito melhor. Isso significa o quê? Que você, a pessoa que lê os livros, e que até pode ler, discutir até com alguém, com familiares em casa, com outras pessoas em quem ele confia, ou que já leu o livro, que leu pelo menos uma parte, que faz terapia de grupo, sem precisar pagar tanto analista, porque essa é uma proposta nossa desde o início do nosso curso, da formação dos primeiros parapsicólogos e os primeiros, inclusive primeiríssimos, eu formei pessoalmente, porque eu fui o primeiro parapsicólogo terapeuta do Brasil, parapsicólogo atuando em terapia, de fato. Então, agora vocês que são meus continuadores da história, eu digo, eu sempre coloquei desde o início que era muito importante, primeiro, valorizar as pessoas e perceber que as pessoas não são culpadas. Esse é um assunto que nós já abordamos em outras ocasiões e que nos próximos vídeos eu vou aprofundar isso de novo. Por quê? Porque é um assunto que as pessoas dizem, mas eu não sinto culpa. Não sentir culpa não interessa nada para o processo terapêutico. Quem não sente culpa não significa que não é culpado. Porque o subconsciente pode ter registrado programação de culpa e o resultado é o mesmo. Culpado merece castigo e atrai a oportunidade de sofrer para pagar a culpa. Então isso tudo traz inúmeras consequências. Então é um tema que nós vamos aprofundar mais adiante. Mas hoje eu queria enfatizar para vocês, meus parapsicólogos que estão para se formar e que estão concluindo o seu curso, que estão defendendo a sua monografia, ou defendendo o seu relatório final do estágio de clínico orientado, que vocês são ainda pioneiros dentro dessa área no mundo, não só no Brasil. Então nós temos essa responsabilidade, inclusive, de mostrar que é uma nova profissão, e uma profissão que tem propostas novas, que produz resultados novos. É uma profissão que realmente qualifica o ser humano em todas as áreas, e pode atuar em todas as áreas. Onde está a mente humana,
o parapsicólogo do sistema Gris já está lá pronto para atuar. Mas qual que é a área? Digo, hoje nós sabemos que existem 2 tipos de orientação das pessoas. Aquele que se fundamenta nas aparências, os métodos que se fundamentam nas aparências, e os métodos que se fundamentam especialmente nas essências. E nós agimos especialmente nesse campo das essências, estudando o ser humano nas suas essências e não nas aparências. Não apenas nas aparências. As aparências sempre também fazem parte. Eu digo, comparando, eu digo, nós temos o quê? Eu digo, se eu tenho uma plantação de milho à minha frente, eu tenho, já falei esse exemplo aqui, mas não custa repetir, todos os pés de milho são da mesma espécie e todos crescem mais ou menos do mesmo jeito. A essência deles identifica logo o que é um pé de milho e o que é um pé de outra coisa. Mas na essência são todos iguais. Porém, nas aparências são diferentes. Vai depender do terreno, de como você tratado. Um pé pode ser mais magrinho, outro mais bonito, um mais vistoso, um mais que vai produzir uma espiga de milho melhor, mais bonita, maior. Outro vai produzir uma espiga de milho menor, etc. Tudo isso tem a ver com as aparências. Mas isso acontece com o ser humano também. O ser humano, na sua essência, é filho de Deus e herdeiro do universo. Só que quantos parecem que falta tudo? Então roubam, matam e fazem 1000 coisas atrapalhadas. Por quê? Porque não se valorizam. Porque não percebem quem são de fato. E nós precisamos ajudar essas pessoas a perceberem que eles são muito melhores do que já se consideraram ou se percebem. E muitíssimo melhores do que muitas vezes outros permitiram que eles percebessem. Então, agora, eu quero abordar um tema novo com vocês. Vou dar uma novidade para vocês. Porque eu sempre estou pesquisando. Eu sempre estou identificando novas formas de poder qualificar o ser humano. Ou como ajudá-lo, seja no processo terapêutico, seja no processo de orientação parapsicológica em geral, seja na orientação parapsicológica pessoal, seja na orientação parapsicológica social ou institucional, sempre nós podemos ajudar as pessoas. E especialmente libertarem-se dos seus fantasmas. Porque o pior fantasma não é aquele que aparece na casa mal assombrada. E se o pior fantasma é aquele que está na mente da pessoa. E hoje nós temos inúmeras pessoas perseguidas por terríveis fantasmas. Esses fanáticos que matam porque não concordam com a opinião do outro, esses fanáticos estúpidos que matam para roubar, para pegar a coisa que é do outro, para se apoderar de alguma coisa, são perseguidos por esses fantasmas. E um fantasma que é comum a todos nós, a todos os seres humanos, é o medo de que venha a faltar. Porque praticamente todas as pessoas, ninguém consegue sobreviver sem ter coisas, sem ter o que precisa para sobreviver, para se alimentar, para se agasalhar, para morar, para, enfim, transportar-se. Hoje o transporte é um bem necessário, obrigatório. Antigamente sempre foi, porque o transporte a pé já era um transporte, com as próprias pernas. Mas hoje temos os transportes pagos, os transportes que não levam a grandes distâncias em pouco tempo. E esses precisam ser adquirida, no mínimo, a passagem. E que de vez em quando saem umas briguinhas aí na praça por causa dessa tal de passagem dos veículos de transporte, especialmente o ônibus e companhia. Então, gente, o que ocorre? Nós precisamos, sim, perceber que a pior coisa que persegue o ser humano hoje, e todas as pessoas, eu não conheço uma que se escape disso. Todas as pessoas têm alguma conotação de sentimento de rejeição.
ou se sentem rejeitadas. Porque nem sempre, eu digo, por exemplo, um filho que nasce de uma mãe que não queria engravidar naquele momento, ou nem queria a gravidez, ele nasce com sentimento de rejeição, não porque a mãe rejeita, mas sim porque ele percebe que a mãe não gostaria que ele estivesse chegando, porque a mãe se preocupa com ela, o marido, quando tem a vida, o futuro dela, ou se ocupa e se preocupa com os filhos que ela já tem. Como eu vou dar de comer para tanta gente? Como que eu vou educar tantos filhos? Agora vem vindo mais um. Esse filho vai sentir-se rejeitado. Mas isso não significa que obrigatoriamente a mãe rejeite o filho. Digo, a mãe que é mãe mesmo, que não é apenas uma criadeira, ela nunca rejeita o filho. Mas o filho pode sentir-se rejeitado porque parece que ele está chegando na hora inconveniente, ou parece que está ocupando um espaço que não é dele, e assim por diante. Então, eu digo, a rejeição está na origem de todos os males do ser humano. Seja como sentimento de rejeição, seja como rejeição, como programação do subconsciente seu. Ou até mesmo programação de rejeição da família, do grupo, da raça. Hoje se fala tanto dessa questão de raça negra. Eu digo, raça negra é linda quanto as outras, apenas um pouco diferente. Digo, eu como branco, eu nunca considerei uma pessoa negra diferente do que eu. Chega no tempo que os escravos eram considerados bicho. Esse tempo já passou, já é velho. Mas ainda eu digo, temos também que perceber que muitas vezes o que mais provoca esse sentimento de rejeição, o que mais se sente rejeitado, o que estimula isso, às vezes é exatamente aquele que sofre. Mas esse assunto para mais adiante também. Mas o que eu quero enfatizar hoje, que eu fui perceber o quê? Eu estava lendo e repensando sobre os livros sagrados. Eu lembrei da Torá dos judeus, que na Bíblia cristã se torna o Antigo Testamento da Bíblia cristã. E lá tem a história da criação do mundo. Lá tem a história do início da espécie humana. Lá tem a história do Adão e Eva. Bom, aí quem estuda exegese bíblica, quem estuda história de fato, pode até questionar se Adão e Eva existiram. Por quê? Segundo os estudos exegetas da Bíblia cristã, fica evidente o quê? Que Adão seria Salomão e Eva seria Sabá, a rainha do Egito. Por isso que a rainha do Egito, a serpente lá aparece junto com ela, porque a serpente é o símbolo do poder do Egito. E quando Salomão, que era judeu, vai casar com essa rainha, com a rainha egípcia, é como se ele estivesse querendo associar politicamente o poder do Egito, que parecia ser maior do que o dele, coitadinho, lá de Israel, para ter poder para enfrentar outros possíveis inimigos ou inimigos já marcados. Então, nós temos aí Adão e Eva. Mas segundo como está descrito lá no livro do Gênesis, Adão e Eva expulsos do paraíso foi o momento que mais sentiram-se mal. É o pior momento na história humana, se a gente for analisar profundamente. Por quê? Por eles se sentiram expulsos pela maior autoridade, que era Deus. Então, é a rejeição mais profunda e que causa medo, que causa todas as reações automáticas.
de se sentir menos. Eu digo, eu estou para escrever um livro sobre esse assunto. Digo, mas vou abordar Adão e Eva em 3 momentos. Adão e Eva no paraíso, quando eles passam a admirar a grandeza e a beleza da natureza, eles admirando as flores, os bichinhos, os insetos, eles admirando tudo bonito, tudo era maravilhoso. Estavam no paraíso e admirando as plantas, como as plantas crescem, como os frutos aparecem, como as sementes se espalham, e tudo eles passam a admirar, estavam admirando a obra do Criador, estavam admirando o mundo em que eles viviam. Depois chega um momento que eles conhecem já tanto sobre esse mundo, que parece que eles querem conhecer mais, querem saber mais. Mas que eles querem ter poder sobre essas coisas. Porque se diz em determinado momento da Bíblia que os seres humanos são os reis da criação. Então eles vão se sentir reis da criação. Então eles querem ter poder. E quando entra o desejo do poder, é que estraga bastante coisa. Basta ver que os nossos problemas maiores são por lutas de poder. Não é nem luta para conquistar coisas. As pessoas têm coisas que sobram e querem mais. Tem poder e querem mais. Não sabem nem o que fazer, às vezes, das coisas que tem e nem do poder que possui, no sentido material específico. Então o que acontece? Esse é o segundo momento que eu vou descrever como é que acontece. E aí aparece a árvore da vida, a maçã, como aquela que condensa o poder, e a serpente aparece. Então eu digo, quando Adão e Eva queriam se tornar tão importantes quanto o Criador, dominar tudo com o seu poder, com o seu saber, com os seus conhecimentos, Deus diz, não, vocês agora já estão abusando. E aí, quando se atrevem a comer a fruta proibida, como diz lá no texto bíblico, ou da Torá dos judeus, eles passam a querer estar acima de Deus, ou pelo menos igualar a Ele. E Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. Expulsos do paraíso é uma rejeição, é a maior rejeição que podia acontecer, porque Deus representa a maior autoridade diante deles. Então, nada causa tanto medo quando você tem um poderoso contra você. Nada causa tanta preocupação com o futuro quando você tem alguém que é poderoso contra você. Quando as pessoas próximas de você não dão bola para você ou rejeitam você. É só olhar a vida de cada um, olhar a sua volta para perceber. Então, meus queridos, aí tem um tema novo que ainda vai render bastante. Mas todos vocês que estão acompanhando esse vídeo, não só os nossos parapsicólogos e os nossos estudantes, os nossos formandos de Volta Redonda da turma desse ano de 2016, mas também os outros nossos ouvintes, os outros nossos participantes das atividades de Extrema Vida, todos aqueles que já admiraram as obras do Grisem e que cada vez querem saber mais. É muito importante isso. Mas, já dizia Aristóteles, cuidado, todos os extremos são maus. Saber de menos é bobagem, saber de mais é perigoso. Então, vamos buscar o equilíbrio em tudo, em toda parte, especialmente o equilíbrio entre nós, seres humanos, entre nós, parapsicólogos,
Entre nós, os novos terapeutas do planeta Terra. Entre nós, os novos parapsicólogos clínicos do Sistema Gris. Sejam todos muito bem-vindos.